Fala, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Mike Santos e nós vamos estar dando início hoje ao nosso DVD aí, de técnico de manutenção de computadores. Então, do que se trata esse DVD? Esse DVD ele é ótimo para a pessoa que quer entrar no ramo de manutenção de computadores. Ou até mesmo para aquela pessoa que simplesmente quer adquirir o conhecimento para quando o seu computador dá pau, né, ele poder consertar o seu computador. Então, antes da gente começar nossas videoaulas, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Todas as imagens que eu utilizei nesse curso e em vários setores de videoaula, todas essas imagens foram adquiridas através da internet, através do site de pesquisa Google. Fui lá no site de pesquisa Google, coloquei lá a imagem e mandei pesquisar memória RAM, placa-mãe, e fui encontrando essas imagens e fui fazendo aí um portfólio aí no PowerPoint para que a gente pudesse entender melhor aí a nossa videoaula. Então, para a gente dar início ao nosso curso, vamos conhecer um pouquinho de cada coisa. Essas primeiras aulas que vocês vão estar assistindo são aulas teóricas, onde eu vou estar explicando cada peça, cada componente, o que ele faz, para que ele serve, que tipo de defeito pode ocorrer nele, para que você conheça melhor o hardware, para depois de conhecer bem o hardware, a gente passar para a manutenção de softwares, ok? Então vamos lá dar início. Bom, lembrando vocês que esse curso, né, ele vai ser comercializado aí pelo MX Masters e posteriormente aí, se tiver interesse por outros grupos aí. Mas por enquanto ele está exclusivo do MX Masters, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a foto de uma placa-mãe ATX. Primeiramente, o que é uma placa-mãe? Placa-mãe é um dos componentes principais de um computador. Sem a placa-mãe, o computador não é nada, tá? A placa-mãe ela é responsável aí pela comunicação das outras peças, das outras placas que são embutidas nela. Um exemplo, vamos observar melhor essa placa-mãe aqui. A gente tem aqui o socket do processador. É nesse encaixe aqui que a gente vai estar plugando aí o processador que vai ser utilizado na placa-mãe. Aqui nós temos os sockets para a gente colocar aqui as memórias do computador. No caso, esse aqui está usando memória DDR1, ok? Nós temos aqui a IDE primária, a IDE secundária. Nós temos aqui a entradinha do flop para quem não sabe o que é o disquete. E aqui nós temos aqui entradas PCI para ligar as outras peças, como por exemplo, modem, para ligar aqui placa de som, para ligar aqui outras placas aí utilizadas no computador, ok? Mas para a gente entender melhor aqui o que é uma placa-mãe ATX, essa placa-mãe ATX, ela começou a ser utilizada a partir de 1997. E por ser muito eficiente, ser muito boa, ela começou a tomar conta do mercado. Então antes, a partir dos computadores aí, 286, 386, Pentium 1, Pentium 2, usava-se a placa-mãe AT. A placa-mãe AT ela tinha uma dificuldade que ela era muito grande e as peças delas eram, vamos dizer assim, fora do padrão. Eles não tinham um padrão correto. Uma peça era maior, outra peça era menor. Às vezes você ia montar um computador, você ficava aí sem ter espaço para você trabalhar com as placas. Já a placa-mãe ATX ela foi a primeira placa a ser padronizada. Ou seja, todas as peças colocadas nela vai ter o mesmo tamanho, uma mesma altura, uma mesma separação. Dessa forma fica muito mais fácil de você trabalhar com ela. E essas placas ATX, para quem não conhece, no início aí da informática, quando a gente trabalhava com aqueles computadores, aqueles branquinhos, né, lá a partir de 1995, assim, você mandava desligar o computador, por exemplo, e aparecia uma mensagem na tela dizendo que o seu computador já podia ser desligado. Era muito comum você ver isso no Windows 95 e no Windows 98. Mandava-se desligar o computador e aparecia na tela que o computador já podia ser desligado com segurança. A partir do momento que surgiu as placas ATX, você manda desligar o computador, ele vai e desliga. Ele não pede para você ir lá e apertar o botão Power para desligar o computador. Até tem uma coisa que a gente falava muito para os nossos alunos na época, que quando você ia desligar o computador, para que você não apertasse direto no botão Power do CPU. Porque se você apertasse lá aquele botão, você ia cortar a energia elétrica. E isso aí você poderia causar danos na placa-mãe e também nos outros componentes do computador. Então essa placa ATX ela foi a primeira placa a ter o sistema de desligamento automático. Quando você manda o Windows ou o sistema operacional desligar o computador, ela desliga todos os componentes e desliga logo a seguida o computador. Então isso aí veio a partir da placa ATX. Então no caso a sigla ATX, ela na verdade não é apenas um formato de placa não, ela é um conjunto de regras.
A partir do momento que começaram a se fabricar essas placas, começou a ficar tudo padronizado, ou seja, todos os componentes extras, como placas de rede, placas aí de modem, placas de som, eles foram padronizados com a mesma altura, mesma largura, mesma potência, digamos assim, o mesmo tipo de mesmo tipo de frequência elétrica e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha aqui numa outra figura. É muito fácil aí a gente ver uma placa ATX, mesmo ela estando dentro do computador, né? Você olhando na parte traseira do computador, você vai verificar isso aqui, ó. Somente as placas ATX possuem esse tipo de encaixe aqui para mouse e teclado. Esse formato aí de teclado é chamado de PS2. Então aqui eu tenho a entradinha para o mouse e para o teclado PS2. É interessante para a pessoa que é novata que, veja bem, cada conector que a gente tem aqui, ele tem aqui uma cor específica. No cabinho do mouse, por exemplo, vai estar lá a cor verde. Então você vai ver que a cor verde se conecta ao verde. A cor roxa no roxo, né? Que é o teclado no caso aqui. E aqui nós temos os dispositivos USB. É errado você falar que é uma saída USB, porque ele não é só para saída. Por exemplo, a USB ela é utilizada como porta para entrada e para saída de informações. Então não posso dizer que é uma saída USB, porque eu posso colocar uma máquina digital, a partir desse momento estou inserindo informações através daquela entrada USB. E se eu tiver colocado uma impressora, eu estou tirando, né, saindo com informações da saída USB. Então o correto é falar que isso aqui é um dispositivo USB e não entrada ou saída USB, ok? Aqui nós temos os seriais, né? São dispositivos seriais. Aqui a gente liga aquele mouse antigo, mouse serial, e também controles de joystick. E aqui nós temos uma paralela. Essa paralela era muito utilizada naquelas impressoras antigas, principalmente aquelas impressoras matricial. Matricial é aquela impressora que você escuta ela imprimindo, faz aquele barulho, piam, piam, né? Aquela impressora é uma impressora antiga, utilizada muito aí para fazer nota fiscal. Então, olhando aqui atrás de uma placa ATX, olhando atrás do gabinete, você identifica que ela é ATX por causa desse formato, dessa disposição aqui que ela mostra dos conectores. Vamos para a próxima imagem aí. Então olha só, essa imagem aqui já está um pouco mais ampliada, né? E essa imagem, diferente dessa anterior aqui, essa imagem anterior aqui, ela é uma placa totalmente off-board. A gente percebe nessa área que eu estou passando o mouse aqui, que ela não tem aqui a placa de som. Já essa outra placa, dessa outra imagem aqui, ela já possui o som on-board, né? Então ele tem aqui, ó, embutido nela, além daquilo que a gente já falou agora, ela tem aqui também embutido o som on-board, já vem com uma placa de som aí competente. Essas placas, geralmente, elas já têm uma qualidade boa, até para você ligar aí um home theater. Então, veja bem, essa placa que estou mostrando aqui, nessa figura, já é um modelinho um pouco mais antigo, lá por volta de 2000, 2003. Mas você consegue encontrar hoje, 2008, placas que ela tem aqui muito mais saída. Ela tem saída aí para 6, 7 dispositivos diferentes e uma placa-mãe on-board. On-board significa que a placa ela é embutida na placa-mãe. Esta que a gente está vendo aqui na figura, ela só tem a placa de som embutida. Mas eu posso encontrar também com placa de rede, posso encontrar também com placa de vídeo já embutida na placa-mãe. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho melhor sobre aqui os sockets de encaixe aqui dos processadores, né? Voltando aqui na primeira imagem, a gente percebe aqui o local onde é o socket, onde a gente vai encaixar aqui no caso os processadores. E nessa terceira imagem aqui, eu tenho dois tipos de sockets diferentes. Aqui eu tenho o socket comum do Pentium 4, dos primeiros Pentium 4 que saiu, e aqui eu já tenho o socket utilizado para Corel 2 Duo, Corel Quad, né? Então os processadores mais recentes, inclusive eu tenho aqui um Pentium 4 que já usa esse tipo de socket. Esse socket aqui que eu estou passando o mouse, esse socket ele tem aqui buracos, aonde o chip dele do processador é como se fosse um pente cheio de garfos, aonde você conecta aqui, ó, nesses furinhos aqui que a gente está vendo aqui do socket. Já esse outro aqui que parece uma ratoeira, ele já tem, ele é liso o processador, ele não tem aquelas pontinhas pontiagudas. Então na verdade ele tem aqui só pequenas manchas aqui que são onde vai fazer a ligação eletrônica, que você conecta aqui. E aqui embaixo ele tem como se fosse uma escovinha, ele é invertido. Então aqui tem